Justiça se faz com amor, o reino abraçando o povo. Não é uma questão de bondade, não, Senhor. Justiça não é caridade. Justiça se faz com amor. Jesus nessa terra de novo. Amor que é resposta e cura para a dor. Justiça se faz, se refaz sempre mais com muito amor. Defender que todo mundo tenha trabalho, e o trabalho é inerente ao ser. Se entendi direito, não é quebrar meu galho, mas é tão somente por eu viver. Sou a paz na igualdade, todos são iguais. Já a guerra é ambição, querer demais. Repartir o pão e dar a voz ao meu irmão não é nada mais que obrigação. Dizem que estamos sonhando, mas sem sonho, o que seria de nós? Dizem que estamos sonhando, mas sem sonho, o que seria de nós? Justiça se faz com amor, o reino abraçando o povo. Não é uma questão de bondade, não, Senhor. Justiça não é caridade. Justiça se faz com amor. Jesus nessa terra de novo. Amor que é resposta e cura para a dor. Justiça se faz, se refaz sempre mais. Justiça se faz com amor, o reino abraçando o povo. Não é uma questão de bondade, não, Senhor. Justiça não é caridade. Justiça se faz com amor. Jesus nessa terra de novo. Amor que é resposta e cura para a dor. Justiça se faz, se refaz sempre mais com muito Querida comunidade de Jesus, muito bom dia, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu quero começar a nossa celebração hoje de manhã, como o apóstolo Paulo começava muitas das suas cartas, a maioria das suas cartas. Ele sempre começava com essa saudação tão emblemática e tão ampla, e que consegue resumir o desejo do coração de qualquer pastor em relação à comunidade, em nome e por causa de Cristo Jesus. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo sejam comunicados a cada um de vocês, irmãos e irmãs da nossa querida igreja e gente querida que nos assiste, que acompanha as nossas celebrações tanto presencialmente aqui em São Bernardo, quanto pela internet. Eu fico feliz de saber que irmãos de outras igrejas, de outras cidades e até de outros estados, eu peço que o Senhor, oro ao Senhor que essa manhã seja uma manhã inspiradora, nossa ministração, nossa adoração, a pregação, a exposição das Escrituras, a comunicação do Evangelho, da graça, do Reino de Deus, possa trazer alento e paz ao teu coração.
Eu tenho dito muito isso aqui, repetido. Estamos separados momentaneamente, apenas fisicamente, não emocional e espiritualmente. O que nos une é eterno. Não é alterado por qualquer situação ou qualquer coisa que possa surgir. O que nos une é a cruz de Cristo, é a obra de Cristo. E a cruz de Cristo, a obra de Cristo, não está sujeita a nenhuma pandemia, nenhuma crise, seja ela qual for. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo 40. Abrir, se você usa uma Bíblia como eu estou usando aqui, né, as nossas Bíblias impressas, ou ligar, se você tem aí um tablet, se você está assistindo na TV e aí acompanhando, tem o seu celular à sua mão, eu te convido a fazer duas coisas. Primeiro, compartilhe daqui a pouquinho esse link para outros irmãos, para parentes seus, para pessoas que, de repente, você lembre e deseja que esteja conosco, acompanhando e adorando o Senhor nessa manhã. Em segundo lugar, abra sua Bíblia conosco, no Salmo 40. Salmo 40, um salmo de Davi, conhecido salmo, inspirativo salmo, que diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição e de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Vamos ler só até a parte A do verso 4. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. A palavra feliz aqui é bem-aventurado. É uma expressão hebraica para alguém que tem uma... Eu ia falar sorte, mas não, quando a gente usa a palavra sorte, a gente pensa no contrário, em azar, não é? Mas é alguém que tem bem-aventurança, alguém cuja vida se encaminha para coisas boas, uma vida que tem um início bom, que tem um meio bom e que tem um fim ainda melhor. Como é bem-aventurado, como é feliz aquele que põe no Senhor a sua confiança. Queridos, hoje de manhã, vamos exercitar a nossa fé colocando em Deus a nossa esperança, crendo que Ele se inclinará para nós, que Ele ouvirá o nosso grito de socorro, que Ele nos tirará desse poço de destruição, vamos dizer, existencial que nós estamos vivendo, não é? Uma crise enorme na saúde, uma crise econômica, e que o Senhor nos ajude. Essa é a nossa oração e o nosso desejo hoje de manhã. Eu te convido a orar com a sua família, aí onde você está, alguém, sua esposa, seus filhos, vamos orar, vamos falar nesse momento. Oremos, irmãos. Pai de amor, obrigado porque deitamos e dormimos guardados pela providência divina. Obrigado porque a tua mão soberana, bondosa, misericordiosa, não nos trata segundo a nossa justiça própria, Senhor, mas segundo a tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor é bondoso, tardio em irar-se, e o teu amor e as tuas misericórdias não têm fim. Ó Deus, elas se renovaram hoje de manhã. Obrigado pelos meus irmãos e irmãs que estão conosco, adorando ao Senhor, não assistindo essa celebração, esse culto, mas adorando ao Senhor conosco, das suas casas, das suas residências. É um tempo difícil, Senhor, mas nós sairemos fortalecidos pelo Senhor e pela força do teu poder. Eu tenho certeza que o Senhor está perto de nós, perto está o Senhor daqueles que o buscam, diz o salmista, daqueles que esperam com confiança nele. Exercemos a nossa esperança hoje de manhã, queremos cantar os louvores de Jesus Cristo, queremos pedir que o Senhor acolha as nossas orações, queremos, Senhor, meditar nas Escrituras, sermos desafiados pela Tua Palavra e sairmos, Senhor, no final deste encontro virtual, online, transmitido, Senhor, por toda essa tecnologia, mais fortalecidos na nossa fé. Abençoa aquele que está com o coração abatido, inspira-nos para Te servir de coração nessa manhã. Vamos adorar o Senhor. Amém e amém, queridos. Essa canção talvez possa parecer estranha para você. Ela diz, bom estarmos aqui louvando a Deus.
E aí você pensa, poxa, mas eu não estou aí, pastor, eu não estou aí com vocês. Mas você está aí na sua casa, então você vai dizer isso para quem está perto de você, para sua família. Bom estarmos aqui louvando a Deus, querendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Esse é o tempo, tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Nossa oração, Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Bom estarmos aqui. E aí também, podendo exaltar seu santo nome. Esse é o tempo, tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Juntos, queridos, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Ó Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar. Conosco, irmãos, e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Suavemente, o véu que separava já não
separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. De glória em glória, graça em graça, só pra te adorar e fazer teu nome grande, te magnificar, Senhor, e te dar o louvor que é devido ao teu nome santo. Estamos nós aqui. Ai, que canção bacana. Já tem quase 30 anos, ou até mais de 30 anos, do nosso irmão, mais de 30 anos, do nosso querido irmão Azaf Borba, que tanto abençoou a igreja no Brasil com as suas canções simples, singelas, bíblicas, inspiradas. Uma última canção, antes de darmos prosseguimento e termos outros momentos, temos algumas surpresas nessa celebração. Nosso pessoal da técnica, nossos irmãos estão trabalhando muito para que esse tempo seja mais proveitoso, mais agradável, mais dinâmico, e, consequentemente, mais alegre, né? Sem deixar de ser bíblico, espiritual, não é? Até porque tudo na nossa vida é vivido na dimensão da presença amorosa de Deus, então tudo é espiritual, tudo é para a glória de Deus ou não, é uma decisão que fazemos a cada instante. Isaías, capítulo 28, a Escritura diz: Ele conservará em paz aquele cuja mente estiver firme nele, Vamos cantar as palavras do profeta Isaías. Temos esperado no Senhor, nele está nossa confiança. Temos esperado no Senhor, nele está nossa esperança. E Ele nos conservará em paz. A nossa vida é dele, dele é a nossa adoração. Ele nos conservará em paz. Só desejamos Ele, dele é o nosso coração. A nossa alma deseja o Senhor, deseja o Senhor. Descansa no Senhor, descansa no Senhor confia. Uma vez mais, a nossa alma deseja o Senhor, deseja o Senhor, noite e dia. A nossa alma descansa no Senhor, descansa no Senhor confia. Daí da sua casa conosco.
Eu tenho certeza que você diz amém a essa canção, adaptação de Isaías capítulo 28. Nós temos a alegria de caminhar na nossa comunidade e o ministério que eu tenho exercido aqui pela graça do Senhor, o ministério pastoral, já há 18 anos, eu tenho a companhia de irmãos muito preciosos, de companheiros no sentido literal da palavra, que partem o pão, e às vezes o pão de lágrimas conosco, gente que divide comigo essa tarefa tão nobre, tão digna, tão maravilhosa de cuidar do rebanho do Senhor. Nós temos presbíteros, pastores que o Senhor chamou para essa vocação e para essa tarefa. Hoje de manhã eu tenho a alegria de dividir esse tempo com dois deles, e o primeiro deles, o pastor Aguinaldo Cajaíba, tem agora a oportunidade de nos abençoar, orando pelos necessitados, por você que está precisando de oração hoje de manhã. Pastor, todos estamos precisando de oração, sim, mas há os que precisam mais, de uma forma mais específica. E eu convido, então, esse servo de Deus, meu amigo, pastor Aguinaldo Cajaíba, para nos dirigir nesse momento de oração, e ele tem uma comunicação, uma palavra importante também para a nossa comunidade, para nossa, especialmente para a nossa igreja, mas para todos vocês que nos acompanham nesse culto ao Pai por meio do Filho na dependência do Espírito Santo. Aguinaldo, querido, graça e paz, muito bom dia. Bom dia, pastor, bom dia a todos os irmãos, aos amigos, aqueles que estão perto e longe. Eu queria lembrar as palavras de Pedro, quando Pedro disse que nós somos guardados pelo poder de Deus. É esse poder de Deus que nós precisamos mais do que nunca para guardar as nossas vidas, para guardar os nossos pensamentos, para guardar os nossos sentimentos, e para que a gente tenha certeza absoluta, total, Deus está no controle da minha vida e da sua vida. Quero ler um texto antes da oração, porque quero que você realmente guarde esse texto de Paulo, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 6, verso de número 10 a 18. É a armadura de Deus, o momento onde precisamos nos revestir da coragem, do ânimo, da fé, da alegria, da paz do Senhor, para enfrentar esse tempo turbulento, esse tempo de grandes angústias, de grande dor, mas que também, meu irmão, minha irmã, amigos da comunidade de Jesus, tenham a certeza. É um tempo de grande aprendizado na dependência de Jesus de Nazaré. Amém. O texto fala assim, Efésios capítulo 6, verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, irmãos, irmãs, amigos, não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Vamos nos apropriar da palavra de Deus, dos conselhos do apóstolo Paulo, e eu creio, irmão, irmã, amigos, vocês que estão participando desse tempo de adoração, de celebração, de culto ao Deus vivo, ao único Deus, e nós vamos orar em nome de Jesus de Nazaré. Por causa de Jesus, o Senhor vai ouvir a nossa oração, e eu creio que o Espírito de Deus vai levar essa súplica ao coração de Deus, para que Ele haja em nosso meio. Convido a você a fechar os seus olhos, se você puder, fique tranquilo, fique tranquila, mas creia nesta palavra de Paulo, de Deus, de Jesus Cristo,
E eu oro assim: Pai, eu creio, Tu és o Deus do universo, mas é o Deus da minha vida, é o Deus da vida do meu irmão, da minha irmã, é o Deus da vida de todos aqueles que agora, juntos aqui, estamos prestando um culto ao único e verdadeiro Deus. Amém, Senhor. Pai amado, a Tua palavra nos ensina também que o Deus que nós cremos, Ele não satisfará. Preste atenção, meu irmão, minha irmã, no teu coração. Deus não satisfará todos os nossos desejos. Porque às vezes temos desejos perigosos, temos desejos carnais, temos desejos que podem ir contrário à palavra de Deus. Mas Deus em Jesus Cristo satisfará. Jesus satisfará todas as suas necessidades. Amém, Jesus. Porque Ele conhece cada uma das nossas necessidades. Antes de trazermos a palavra, antes de pensarmos, antes de sentirmos, o Senhor conhece verdadeiramente a nossa necessidade. E o Deus de todo consolo, e o Deus de toda paz, e o Deus de todo poder, venha agora, por causa de Jesus Cristo e as súplicas dos santos, como santos separados por Deus, em Jesus de Nazaré, como igreja, comunidade de Jesus, nos unimos agora crendo no poder da oração do justo. Amém. Jesus Cristo, o justo juiz, nos justificou na cruz do Calvário. E por isso, Pai, nós cremos e nos revestimos da Tua armadura agora. E, Pai, pela Tua palavra santa e bendita, nós podemos afirmar, como está escrito, Jesus se manifestou para destruir, Sim, toda obra satânica, Amém. toda obra do diabo. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem todo o poder para nos guardar deste vírus, desta pandemia, dessas questões emocionais, sentimentais, financeiras. Senhor, a doença, Pai, em nome de Jesus, socorre a Tua igreja, socorre o Teu povo, estende as Tuas mãos de misericórdia, de graça, de poder, de consolo. Deus, lembramos da Tábata, lembramos da Helena, lembramos da Valquíria, viúvas, Pai, que precisam do nosso abraço, mas precisam muito mais do Teu abraço. Toma-as nas Tuas mãos. Senhor Jesus, visita agora, Pai. Visita agora com o Teu poder, Senhor, cada lar, cada vida, Senhor, cada criança, cada adolescente, Amém, cada Jesus. jovem, Amém, cada Jesus. mulher, cada homem que estão agora, Senhor, prestando um culto conosco em oração e súplica. Acolhe, Senhor, as nossas súplicas e por causa de Jesus, supre, bondoso Deus, as nossas necessidades. Assim oramos, Pai, assim cremos, Pai, e diante do Senhor, podemos afirmar, temos orado dia e noite, em madrugadas, temos clamado dia e noite pela Tua igreja, pelo Teu povo. Estende as Tuas mãos de graça, de misericórdia sobre essa nação, sobre o nosso país, sobre o Teu povo, Jesus. Ó Deus, poupa as nossas vidas. Ó Deus, guarda as nossas vidas. E Deus, traz, Pai, traz a provisão da Tua misericórdia sobre os nossos lares. Seja, Senhor, Amém, em Jesus. poder e milagre. Amém. Seja, Senhor, no pão nosso de cada dia. Assim eu oro, Senhor, e assim eu Te agradeço, pedindo que o Senhor abrace agora, cada pessoa que está participando desse tempo de culto a Jesus de Nazaré. Amém. Em nome de quem oramos e agradecemos. Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém. Pastor Gerson, queremos também trazer uma palavra de gratidão, não é? Uma palavra de gratidão, e ao mesmo tempo que eu venho agradecer agora toda a comunidade de Jesus pelas contribuições,
pelos seus dízimos, pelas suas ofertas. Eu quero também, assim, te incentivar a ouvir a palavra de Deus, porque eu sei que o nosso tempo é breve, mas que você ouça como Deus fala para nós de incentivo. Paulo trata em 2 Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9, ele trata muito bem sobre a generosidade, sobre a contribuição, sobre a oferta, e também ele diz, se você não tem, não pode ofertar, se oferte ao Senhor. Esta oferta é a mais importante, é a principal e é aquela que agrada o coração de Deus. Eu posso fazer, vou contribuir. Obrigado, comunidade de Jesus. Sim, obrigado querido. a todos os irmãos que têm assim feito com sacrifício, com alegria, com amor as suas ofertas. Todos os nossos compromissos estão em dia. Graças a Deus. Amém, o mês acaba amém. E temos um recurso para fazer frente aos pastores, aos missionários, graças a Deus e a sua generosidade. Alguns irmãos fizeram uma oferta dos Estados Unidos, do Rio de Janeiro, de outras cidades, irmãos que não são integrantes da comunidade, mas amam a comunidade e têm participado também. Ouça isso. 2 Coríntios, capítulo 8. Eu quero que você ouça e fique na paz do Senhor e receba a gratidão da igreja e receba a bênção e a prosperidade do Senhor pela sua generosidade e pela sua fidelidade. Incentivo à contribuição, 2 Coríntios, capítulo 8. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio das mais severas tribulações, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente, olha aí, irmão, não somente fizeram o que esperávamos, mas se entregaram primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim recomendamos a Tito, que assim como ele havia começado também, completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa, no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Amados irmãos, Igreja Comunidade de Jesus, eu louvo a Deus e agradeço a Deus por aquilo que Ele tem permitido nós repartirmos, nós contribuirmos, para que os irmãos sejam abençoados e para que tenhamos a provisão. Você, meu irmão, minha irmã, você que é dizimista, você que contribui com a igreja, receba a bênção do Senhor. Você que não tem podido contribuir ainda, receba a mesma bênção do Senhor. E juntos oremos agradecidos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Deus nos abençoe, amém, Deus amém. nos guarde e Deus seja o provedor da nossa casa e dos nossos recursos. Assim eu oro e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Amém. querido Aguinaldo. Fique conosco até o final dessa celebração, querido. No final você pode Sim. nos despedir com a bênção dos apóstolos e aí sairmos desse tempo, terminarmos esse tempo com o coração ainda mais alegre. Carol, você tem a oportunidade de orar pelas nossas crianças, não é? É tudo muito resumido aqui o tempo numa celebração online, mas eu acho importante você orar pelas crianças e até citar para algum pai que talvez não tenha ainda se dado conta que as aulas estão sendo postadas no nosso canal no YouTube, né? youtube.com/comunavideo. Bom dia, Carol. Graça e paz, querida. Amém. Bom dia, pastor Gerson. Bom dia, irmãos. Bom dia, crianças. Que saudade de vocês. Que alegria poder ter esse tempo de falar com vocês. Eu estou aqui hoje representando todos os professores voluntários da Comunidade de Jesus. Nós somos em cerca de 30 voluntários
e nós atendemos crianças desde o berçário até os adolescentes, então uma faixa etária bem grande, e nós temos nos esforçado para gravar as nossas aulas e estamos postando semanalmente. Elas estão disponíveis tanto no YouTube quanto no Facebook. Então, se você já tem um aplicativo da Comuna, você também consegue acessar pelo link ou direto pelo YouTube ou pelo Face da Comuna, tá? Então, papai e mamãe, por favor, acesse esses conteúdos para os seus filhos, da mesma forma que você sente a necessidade de estar aqui no domingo de manhã, ouvindo a palavra do pastor, isso alimenta o seu coração, o seu filho também tem essa necessidade. É um privilégio para as nossas crianças ter acesso a esse conteúdo, né? Então, nós damos graças a Deus que a gente tem essa tecnologia à nossa disposição hoje, e estamos num país livre em que nós podemos praticar o nosso culto, né? Ao nosso querido Deus, ao nosso querido Jesus, tá bom? Então, eu vou orar pelas crianças agora, tá? Amém. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por cada criança da Comuna, por cada família que está conectada agora, e também pelas famílias que pertencem à Comuna, mas que por algum motivo não estão conectadas agora, mas eu agradeço por cada vida, Senhor. Eu peço para que o Senhor continue cuidando com o seu zelo, para que cada lar, Pai, esteja cheio de amor, cheio de paz, cheio de tranquilidade e esperança, Amém, Senhor. Jesus, por favor, Temos Senhor. colocado toda a nossa esperança no Senhor e sabemos que a nossa salvação vem de Ti. Por isso, Pai, abençoa os nossos lares para que a gente consiga atravessar esse tempo em paz, Senhor, em paz e harmonia. Que o Senhor nos sustente, que o Senhor sustente cada vida, cada criança, cada pai, cada mãe. Que o sustento, Senhor, venha, seja através de uma cesta de alimentos, seja através de uma palavra de consolo, ou que seja através de uma oportunidade de mudança de vida, Pai. Mas nos abrace e socorre, Pai, a todos os que estão necessitados nesse momento. Senhor, eu te louvo e te agradeço por esse tempo. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, Carol. Obrigado, Aguinaldo. Continue conosco. Agora nós vamos ler, ouvir, meditar, receber a palavra do Senhor. E eu tenho o privilégio de dividir, então, o púlpito e a ministração nessa manhã com meu querido amigo, companheiro de jornada, servo do Senhor, um dos nossos pastores queridos, pastor Marcos Paulo Sabiá. Não vou dar um abraço nele por razões óbvias. Tá bom, Sabiá? Seja bem-vindo. Pode assumir aqui. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor em nosso meio. Graças a Deus estamos aqui. Eu estava de máscara até agora há pouco, então não precisam se preocupar. Estamos aqui tomando todos os cuidados possíveis e necessários para fazer a obra do Senhor, para que a obra do Senhor continue a ser feita aqui neste lugar, para que a palavra continue a ser pregada, para que o seu nome continue a ser adorado em nosso meio. Eu gostaria de te convidar a abrir a palavra do Senhor comigo, no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, no seu capítulo 18. Gostaria de ler com vocês uma história bastante interessante, uma história que diz respeito a uma promessa de Deus, a uma revelação de Deus a Abraão, e sobre a qual eu gostaria de destacar alguns pontos na manhã de hoje, para nós podermos falar a respeito dessa palavra e Deus tratar com o nosso coração, como tem tratado com o meu durante a preparação dessa mensagem, e eu creio que falará com cada um de nós em nome de Jesus. Abra comigo então Gênesis 18, nós vamos ler a partir do versículo 1. Minha versão é a Nova Versão Transformadora, mas seja qual for a sua tradução, o significado do texto é o mesmo, mas vamos acompanhar juntos a palavra do Senhor que diz: O Senhor apareceu novamente a Abraão junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Manre. Abraão estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia.
Olhando para fora, viu 3 homens em pé, próximos à tenda. Quando os viu, correu até onde estavam e lhe deu as boas-vindas, curvando-se até o chão. Abraão disse: Meu senhor, se assim desejar, pare aqui um pouco. Descanse à sombra desta árvore enquanto mando trazer água para lavarem os pés. E uma vez que honraram seu servo com esta visita, prepararei uma refeição para restaurar suas forças antes de seguir em viagem. Está bem, responderam eles. Faça como você disse. Abraão voltou correndo para a tenda e disse a Sara: Rápido, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça alguns pães. Em seguida, Abraão correu até o rebanho, escolheu um novilho tenro e o entregou a seu servo, que o preparou rapidamente. Quando a comida estava pronta, Abraão pegou coalhada, leite e a carne assada e os serviu aos visitantes. Enquanto comiam, Abraão permaneceu à disposição deles, à sombra das árvores. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram os visitantes. Está dentro da tenda, respondeu Abraão. Então um deles disse: Voltarei a visitar você por esta época, no ano que vem, e sua mulher Sara terá um filho. Sara estava ouvindo a conversa de dentro da tenda. Abraão e Sara já eram bem velhos, e Sara tinha passado, havia muito tempo, da idade de ter filhos. Por isso riu consigo e disse: Como poderia uma mulher da minha idade ter este prazer, ainda mais quando meu senhor, meu marido, também é idoso? Então o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu? Porque disse: Pode uma mulher da minha idade ter um filho? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei por esta época no ano que vem, e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse: Não é verdade, você riu. Senhor, te agradeço pela tua palavra e te peço em nome de Jesus que ela seja soberana nesta manhã. Continue a fazer a obra que a palavra começou desde o início dos tempos, porque no começo era a palavra que estava com Deus, Deus presente na palavra, a palavra presente em Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Continua a tua obra nesta manhã conosco, palavra de Deus. Jesus, verbo vivo. Em teu nome nós oramos e agradecemos. Amém. Esse texto eu acho ele bastante interessante porque nos conta a respeito de um encontro sobrenatural de Abraão. Este encontro é alvo de uma série de discussões inclusive teológicas, sobre uma eventual presença da Trindade, o que o texto não nos indica, ou pelo menos o que chama-se de teofania, que seria a representação de Jesus Cristo no Antigo Testamento, porque de fato estamos falando aqui de um encontro em que Abraão está sentado à porta de sua tenda, na hora mais quente do dia, no começo da tarde, aquele horário que a gente sabe muito bem, principalmente aqui no Brasil, no verão. Imagine então Abraão naquele deserto causticante em que ele almoça e de repente 1h, 2h, ele senta embaixo da tenda, mais à porta dela, para aproveitar da sombra e ao mesmo tempo da ventilação do ambiente externo. E aí de repente ele vê 3 homens e aí ele presta a esses 3 homens uma reverência, humildemente serve a estes 3, e estes 3 então começam a falar de uma promessa que Abraão já tinha recebido, quando lá no capítulo 12 ainda ouviu Deus falar com ele lá em Ur dos Caldeus e disse: sai da tua terra, sai da tua família, vai para o lugar que eu vou te mostrar. E eu farei de você uma grande nação, e em ti vão ser benditas e abençoadas todas as famílias da terra. Esses 3 homens voltam para ser mais específicos com Abraão, porque chegam, sentam-se com Abraão, comem, e dizem: Abraão, eu vou voltar daqui a 1 ano, e a Sara, tua mulher, vai ter um filho. Sara, que estava ajudando a preparar as coisas, estava dentro da tenda, ouve, se ri consigo, porque pensa: como pode uma mulher
com a minha idade, 90 anos, meu esposo com 99, como é que pode eu voltar a ter filhos? Sara riu porque, segundo a Bíblia, ela já tinha passado do que a tradução da Revista Corrigida dizia de ser o costume das mulheres, aquele momento em que, tecnicamente, nós chamamos de menopausa, e com 90 anos, Sara já estava na menopausa há algum tempo, imagino eu. E, vendo isso e olhando para o seu marido de 99, ela disse, como é que pode? Não sou só eu aqui que já estou envelhecida. Meu marido já tem 99 anos. Não cabe mais pensar nessas coisas. E ela ri. E nesse riso, então, Abraão é interpelado por um desses homens que diz, por que ela riu? Por acaso algo muito difícil para Deus? Daqui a um ano eu vou voltar e ela vai ter um filho. Esse texto é tocante, esse texto reforça uma promessa de Deus, e nós poderíamos falar sobre uma série de coisas, mas eu quero abordar alguns pontos aqui específicos com vocês, e o primeiro deles é que essa passagem nos diz que Abraão estava sentado à entrada da tenda na hora mais quente do dia. Quando eu olho para o nosso contexto, eu posso lhe dizer, meus irmãos, com tranquilidade que nós vivemos dias turbulentos, muito turbulentos. Os dias que nós vivemos são dias nos quais podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que vivemos a maior pandemia de nossas vidas. Jamais vivemos, e peço a Deus que jamais vivamos algo parecido. Como já disse certa vez, nós vivemos algo parecido na gripe espanhola em 1918, nós vivemos algo parecido na peste negra, nós vivemos algo parecido quando os espanhóis chegaram à América. São eventos seculares, são eventos únicos na história de uma geração, e sem sombra de dúvida, nenhum de nós vivos viveu algo parecido. Talvez aqueles que já passaram dos seus 102 anos possam ter vivido quando bebês, mas, à exceção destes, nenhum de nós viveu algo parecido. Posso dizer também com tranquilidade que vivemos a maior crise política da nossa história. E não estou me referindo simplesmente ao que nós vislumbramos na sexta-feira e o que se coloca à nossa frente. Nós vivemos uma crise sem precedentes que iniciou-se lá em 2013, que iniciou-se naquele fim do ciclo de ouro da economia brasileira, em que a gente começou a ver o povo ir para a rua, em que a gente começou a ver protestos como nunca antes, em que a mensagem era que o gigante acordou, em que o povo acordou, e de repente nós vimos tentativas de invasão ao Congresso, ruas lotadas de gente, 2013, 2014, uma eleição sanguinolenta, 2015 já com o início de um processo político conturbado, um impeachment, e novamente nós nos vemos engolfados por uma crise política sem precedentes, e podemos vivenciar mais um processo de impeachment numa democracia que vivencia o seu novo período há pouco tempo, e dos nossos últimos 4 presidentes, podemos dizer que 3 deles foram presos, e uma delas foi alvo de impeachment, e temos eventualmente um potencial novo caso. Sem dúvida nenhuma, nós vivemos, como Abraão, a hora mais quente do dia. Este é o momento mais quente da nossa história. Esse é o tempo em que a gente olha ao redor e a temperatura subiu demais. Subiu porque tudo se tornou conturbado. Se nós olharmos para a nossa vida, para a nossa sociedade, para a nossa história, é como se a gente tivesse colocado a boca do fogão a 100 graus de temperatura e a água está fervendo, começa a evaporar, e a gente está vendo que a temperatura está muito alta, porque nós estamos na hora mais quente do dia, se pudermos chamar a nossa vida de um dia. Não é uma doce madrugada silenciosa, não é um amanhecer belo ou um pôr do sol tranquilo, não é uma noite em que ouvimos, de repente, sentimos o cheiro da dama da noite, ou que ouvimos o grilo,
não é uma manhã em que os pássaros cantam, nós estamos na hora mais quente do dia. E nessa hora mais quente do dia, como Abraão, nós temos pouco a fazer, porque estamos sentados à porta da tenda. Nós estamos, na sua maciça maioria, atendendo o chamado das autoridades, e a nossa igreja é respeitando a isso. Demonstramos que estamos tentando buscar atender o chamado das autoridades médicas, das autoridades governamentais, de ficar em casa, de evitar sair, de como Abraão sentar à porta da tenda. A grande questão, e que eu lhe coloco neste primeiro momento, é que, nessa hora mais quente do dia, sentado à porta da tenda, no momento mais clamoroso da nossa história, no momento em que tudo está extremamente conturbado, no momento em que, apesar disso, nossa zona de influência é muito pequena, porque a gente está dentro da tenda, escondido lá dentro de casa, fechado com a nossa família, com receio de qualquer partícula microscópica que possa invadir o nosso ambiente e nos levar, como tem levado a tantos, escondidos ali, de repente, como Abraão, eu e você podemos ser surpreendidos pela presença de Deus. E o primeiro desafio que eu lhe faço com essa mensagem é: esteja atento, porque no momento mais quente do dia, mesmo escondido em casa, esteja atento, Deus pode se aproximar de você para querer falar com você, para querer rememorar promessas que Ele fez a você. Deus se encontra conosco no meio da hora mais quente do dia e vai ao nosso encontro. Deus não chegou a Abraão e disse, como tinha dito lá no capítulo 12, olha, Abraão, sai da tenda, tem um monte ali, que é um monte que eu costumo gostar de falar com o povo, quando eu chamo eles, eu gosto de falar no monte, que monte para mim é um lugar especial, como muitos amados meus, eles gostam de orar no monte, vão fazer vigília no monte, porque o monte tem aquela aura especial de que Deus fala de um jeito diferente no monte. Deus falou com Moisés no monte, Deus falou com tantos servos dele no monte, Deus fez fogo cair do céu quando Elias orou num monte. O monte era algo sagrado ao ponto de aquela mulher samaritana chegar para Jesus e dizer, é no Gerizim, é no Horebe, é no Sinai, qual que é o monte? Mas nesta passagem Deus se aproxima de Abraão e Deus vai ao encontro de Abraão à porta da sua tenda na hora mais quente do dia. E eu te convido e me estimulo também a estar atento que, talvez nesta hora mais quente, no momento em que aquela hora da tarde há uma mistura de calor, com estafa, com fadiga, com aquele almoço que está sendo digerido e minando as nossas energias e começando a dar aquele sono, aquela hora da siesta, e de repente Deus pode aparecer para querer falar com você. Por isso, esteja atento à voz do Senhor. No entanto, o que eu acho interessante é que, quando Deus aparece a Abraão, Abraão faz questão de correr e ir ao encontro dele e prostrar-se. Abraão se curva, Abraão reverencia, porque Deus está ali presente. Ainda que você esteja vivendo a hora mais quente do teu dia, ainda que você esteja escondido dentro da tenda, eu te convido a estar atento ao que Deus tem a dizer, e correr ao seu encontro, e prostrar-se diante dele. Em seguida, um destes homens chega a Abraão e diz, Sara, tua mulher, onde ela está? Aqueles seres sobrenaturais que vieram dizer a Abraão algo que iria acontecer no futuro, que depois dizem a Abraão que precisava ir para Sodoma para fazer juízo lá. Estes homens sobrenaturais que sabiam do futuro perguntam a Abraão algo muito banal, algo muito simplório, algo óbvio. Abraão, Sara, tua mulher, onde ela está? E essa pergunta me traz à memória outras perguntas e uma pergunta muito recorrente. Essa pergunta me relembra também quando lá ainda no Gênesis, Deus chega para Caim e fala, Caim, onde está Abel, teu irmão? Sendo que Deus sabia o que tinha acontecido com aquele menino Abel.
Da mesma forma, Deus sabe aonde estava Sara, mas pergunta a Abraão: Abraão, onde está a tua mulher Sara? Essa pergunta, que não é simplesmente retórica, é uma pergunta que nos faz refletir bastante, e eu gostaria de refletir sobre esta pergunta com você nesta manhã, porque quando Deus fala a Abraão, onde está a tua mulher, Deus está querendo lembrar a Abraão e também quer nos lembrar nesta manhã. Por mais que seja óbvio perguntar onde está tua mulher, onde está tua família, onde estão os teus amigos, Deus está perguntando onde estão as pessoas pelas quais você é responsável. Onde estão as pessoas das quais você depende? E neste momento de isolamento social é muito natural que a gente queira se isolar de tudo e faça um mergulho no individualismo, mas esses tempos estão esfregando na nossa cara, dizendo, olha, por mais que você se isole, por mais que você se esconda de todo mundo, você continua sendo extremamente dependente de um monte de gente. Porque se não tiver um coletor de lixo para tirar o teu lixo, o lixo vai amontoar na porta da tua casa. Se não tiver um médico, vão ter um monte de gente que vai para o hospital para morrer lá dentro. Se não tiver técnico de enfermagem para limpar as fezes dessas pessoas que vão para a UTI, elas vão morrer de infecção generalizada. Se não tiver padeiro para fazer pão, se não tiver o agricultor para plantar alface, você não come. E por mais que uma era de individualismo tenha assolado a nossa geração, e a gente tenha achado que a gente pode viver muito bem sozinho, porque a gente tem internet, porque a gente tem delivery, porque a gente tem tudo à disposição num clique, Deus está nos dizendo com este tempo, aonde está a tua mulher? Aonde estão os teus amigos? Aonde estão as pessoas das quais você depende, e não somente materialmente, mas espiritual e emocionalmente? E também Deus está perguntando aonde estão as pessoas que dependem de você. Este tempo de isolamento esfrega na nossa cara de forma paradoxal de que nenhum homem é uma ilha. De que existe uma necessidade de vivermos em sociedade. De que existe uma necessidade gritante de você realmente ter noção de que você é uma parte do todo. Seja você presidente da nação mais poderosa da terra, ou seja você uma pessoa em situação de rua. Você pode ser assolado por um vírus e pode morrer. Igualmente. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, foi assolado por Covid-19, pelo coronavírus, e quando saiu do hospital fez questão de agradecer aos técnicos de enfermagem, um português e uma outra imigrante, numa terra que acabou de votar, inclusive com muito do seu apoio político, acabou de votar uma separação da União Europeia, porque incomodava a Inglaterra essa questão de fazer parte de um grande grupo de gente, de ter as suas fronteiras abertas. E, de repente, Boris Johnson percebeu que gente simples, vinda de outro país, num emprego simples, talvez o que lhe estava acessível, foram pessoas cruciais para ele conseguir sobreviver. E essa crise nos esfrega na cara que Deus está perguntando a mim e você, aonde está a tua mulher? Aonde está a tua família? Aonde estão os teus amigos? Aonde estão os teus empregados? Aonde estão os teus funcionários? Onde está a tua diarista? Sua diarista era simplesmente a pessoa que ia lá, limpava a sua casa e recolhia seu lixo? Ou é uma pessoa que Deus quer que você se preocupe? Que você se preocupe com o sustento dela mesmo sem ela trabalhar para você? Que você se preocupe com a vida dela mesmo sem conhecer a família dela, mesmo sem ter ido à casa dessa pessoa? Que você se preocupe com os seus empregados, com a sua empresa fechada? Que você se preocupe com os seus irmãos em Cristo desta comunidade, que podem estar doentes, necessitando de uma palavra, de uma mensagem, de um acolhimento. Irmãos, nunca vivemos tempos tão difíceis em que tanta gente precisa de ajuda. E de uma ajuda que não é só material, é cruelmente material, porque tem muita gente morrendo de fome, mais ainda do que tinha. O auxílio emergencial nos mostrou como somos um país desigual e miserável, porque milhões de pessoas correm até a Receita Federal para tentar regularizar o CPF para receber R$600. E é Deus dizendo, aonde está a tua mulher? É Deus querendo nos relembrar, vocês não vivem sozinhos.
Eu sei onde está a pessoa que precisa de ajuda, mas você sabe? Eu sei aonde está teu filho, mas você sabe? E eu não estou perguntando assim, ele está lá no quarto. Não! Aonde está o coração do teu filho? Aonde está o coração da tua esposa? Aonde está o coração dos teus amigos? Você talvez não saiba e nunca se importou com isso, mas este tempo está nos fazendo relembrar desta pergunta do Senhor. Aonde estão as pessoas que dependem de você? E mais uma vez lhe digo, materialmente também, porque é uma necessidade material, mas também espiritual e emocionalmente. Aonde estão essas pessoas? Estão nas suas orações? Estão nas suas ligações? Estão nos seus cuidados? Estão no teu pensamento? Está na tua emoção? Está no teu sentimento? Estão nas tuas palavras de carinho? Na tua ligação para lembrar, olha mãe, você é idosa, não posso te visitar, mas eu te amo, eu sinto saudade de você. Ou você simplesmente se esqueceu de Sara? E somente Deus sabe onde ela está. E nessa mensagem, Deus também nos relembra, e é o último ponto que eu gostaria de falar com vocês. Este homem, esta representação divina, esta teofania, chega para Abraão e diz, daqui a 1 ano, eu volto, e Sara, tua mulher, vai dar à luz. De repente, Sara ouve essa história de dentro da tenda, dá uma risadinha e fala, que loucura. Que loucura. Com 90 anos, esse homem que está falando não sabe do que está falando. No entanto, o Senhor ouve e diz, Abraão, tem alguma coisa por acaso que é difícil demais para mim? Relembra aquela mensagem que o anjo dá a Maria quando recebe a mensagem de que mesmo virgem iria conceber um filho. Quando Maria diz, eu sou virgem, eu não conheço nenhum homem, como eu posso engravidar? E o anjo então lhe diz a mesma coisa, por acaso tem alguma coisa que é impossível para Deus? E eu gostaria, em nome de Jesus, que esta palavra reverberasse no meu e no teu coração. Porque, meus queridos, durante essa hora mais quente do dia, durante este momento mais terrível da nossa história política mundial, talvez a única coisa com a qual você vai poder se apegar em alguns momentos é a palavra do Senhor. E esta palavra está lhe dizendo nessa manhã, por acaso tem algo que é extremamente difícil para o Senhor? Por acaso há algo que seja impossível? Se Deus está trazendo uma promessa a Abraão, é porque Ele é o fiel que irá cumprir. O penhor é Ele quem está dando, é Ele quem diz, olha Abraão, daqui a 1 ano eu volto aqui. E em nome de Jesus eu quero que você grave muito isso no teu coração, porque esta é uma medida de tempo importante para nós. 1 ano. Ontem estava lendo um ensaio interessante de William Fuchs, em que ele dizia que nós vivemos um tempo de falência do tempo. A ilusão do futuro desfeito. Em que nós perdemos a noção de segunda, terça, domingo, feriado. Acontece feriado, a gente não sabe o que significa feriado, porque parece que todo dia tem cara de sábado, de domingo, mas a gente também está trabalhando, a gente também está tentando fazer coisas, parece que a sociedade, a gente não sabe muito bem, é dia 23 de abril, 28 de março, a gente vai se perdendo porque o tempo vai se esmaecendo no meio de uma crise que a gente já começa a esquecer o que é o passado e não consegue ter vislumbre do futuro. Mas Deus faz questão de relembrar a Abraão, dizendo a Abraão, Abraão, está quente, está difícil, você tentou dar um bypass ali, você tentou encontrar um atalho, você dormiu com a menina, você fez um filho achando que era ali que eu queria cumprir a minha promessa. Abraão, é de Sara que eu vou trazer, porque não tem nada que seja difícil para mim. Daqui a 1 ano eu volto para a gente conversar e a tua mulher vai estar com um bebê no colo. E eu quero te dizer nesta manhã, em nome de Jesus, lembre-se deste dia, 26 de abril de 2020. Daqui a 1 ano Deus volta para falar comigo e com você. Daqui a 1 ano Deus volta para ver as promessas que Ele fez a você e a mim. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E essas promessas de Deus, eu gostaria de dizer uma coisa bastante importante.
não são simplesmente para Deus lhe dizer coisas boas. Eu não estou aqui simplesmente para dizer assim, daqui a um ano Deus vai fazer algo fenomenal, sensacional. Deus tem promessas para você, para mim, daqui a um ano, porque a gente está no meio de uma luta e eu, pessoalmente, irmãos, tenho algo muito especial para lutar nesse momento, além de todas as nossas lutas ministeriais, sociais. Mas Deus faz questão de relembrar, lembra disso que eu estou te falando hoje, daqui a um ano. Quando você estiver com o bebê no colo, lembra disso. Eu te disse que eu vou voltar daqui a um ano para mostrar que eu cuido de você. E as promessas de Deus não são simplesmente mensagens positivas, uma energia boa. Não é simplesmente aquela coisa de pensamento positivo, profecia autorrealizável. Deus vem aqui, a gente liga essa internet, a gente liga o Facebook, YouTube, e a gente de repente vê um pastor falando algo para massagear nosso ego, porque a gente está tristezinho, e esse pastor quer nos dizer que Deus é bom, vai fazer alguma coisa lá no futuro. Sabe para que servem as promessas de Deus? Não somente para dizer que Deus vai fazer algo bonzinho, positivo lá na frente, algo gostoso, é para mostrar que o teu Deus, a quem você serve, já está lá no futuro, e já está cuidando de você lá no futuro. Mais do que simplesmente dizer que coisas boas vão acontecer lá, Deus já está lá no futuro, Deus já está presente, o onipresente, o onisciente, o Deus que sabe de todas as coisas, aquele que Daniel chama de o ancião de dias, o eterno, conforme os judeus o chamam, este eterno que não tem início nem fim, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o último e o derradeiro. Ele já está lá daqui a um ano, daqui a 2 anos, Deus já está lá na frente, e Ele lá na frente está dizendo, olha, não se preocupa com o que você está vivendo hoje, porque eu estou cuidando de você hoje, amanhã, depois de amanhã, então lança sobre mim, mata no meu peito as tuas ansiedades, porque eu tenho cuidado de você. E quando Deus diz isso a Abraão e a Sara, é para dizer, olha, vocês podem ser nonagenários, vocês podem ter 90 anos, mas eu vou voltar com esse homem com 100, você com 91, e você vai ter um bebê no colo, Sara, porque não tem nada que seja difícil para mim. Então não existe dificuldade para o Senhor, por mais complexo que seja o nosso contexto, o Deus a quem nós servimos está dizendo para mim e para você, creia, porque eu cuido de você hoje, mas estou dizendo para você que eu tenho promessas para mostrar que eu também cuido de você lá na frente. Daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, tem promessas que vão se cumprir para eu mostrar que eu cuido de você. Quando ele escreveu o Apocalipse inspirando João, era para mostrar à nossa igreja, olha igreja, vocês vão passar por lutas, vocês vão passar por tribulações, vocês vão passar por muito sofrimento, mas tenham um bom ânimo. Tenham um bom ânimo. Um dia vocês vão estar num lugar que não vai ter mais choro, que não vai ter mais lágrima. Eu já estou nesse lugar, porque eu não estou preso aqui ao tempo presente. Eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente. E lá neste futuro, de lá eu estou mandando uma mensagem a vocês. Não tem nada que seja difícil para mim, porque eu cuido de você. E eu te amei de tal forma que eu enviei meu próprio filho para garantir que você estará comigo eternamente lá, naquele lugar que eu te prometi levar. Em nome de Jesus, feche os teus olhos, eu quero orar por você nesta manhã. Apegue-se à promessa de Deus. Meu querido e minha querida, você talvez não vá ter nada a se apegar. Talvez vá faltar suprimento. Talvez vá faltar aquele sentimento da presença de Deus, porque a gente é falho e a gente acha que Deus só está presente quando a gente sente aquele calor no coração e quando a gente sente aquele arrepio, aquele frio na espinha. E em alguns momentos vai faltar até isso, naquela hora quente, naquela tarde estafante, naquele momento difícil da história. Mas neste momento, Deus vai fazer questão de se encontrar com você à porta da tenda para te lembrar, olha, daqui a um ano eu volto. Não pede a perspectiva de futuro. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço nesta manhã, por mim e pelos meus irmãos, que estamos engolfados, Senhor, numa crise sem precedentes. Sofremos ataques, Senhor, que jamais imaginaríamos. Senhor, sofri coisas que eu
Não imaginei nos meus piores pesadelos, e o Senhor sabe. Mas, Senhor, eu te louvo, porque eu não vivo pelo que eu vejo. Porque uma comunidade que está aqui, Senhor, não vive pelo que vê, mas vive pelo que crê. Nós vivemos por aquele que nós cremos. E aquele que nós cremos é fiel e justo para cumprir cada uma das suas boas promessas e para completar a boa obra em nossas vidas até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei, Senhor, que Tu tens promessas sobre as nossas vidas, pensamentos de paz e não de mal. Senhor, eu sei que Tu estás querendo dizer para irmãos meus aqui, para mim, que daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos o Senhor volta para se encontrar de novo conosco, para ver um bebê em nossos colos, Senhor, e para dizer, olha, por acaso tem alguma coisa que seja difícil demais para mim? Senhor, não tem. Eu quero te dizer nesta manhã, em nome de Jesus, não tem nada que seja extremamente difícil para ti. Não tem porta de emprego que não seja difícil de abrir para ti. Não tem doença que seja difícil de ser curada por ti. Não tem, Senhor, família que seja difícil de ser restaurada por ti. Deus, não existe homem ou mulher possesso por um espírito maligno que seja difícil de ser liberto por ti. Porque, Senhor, Tu fizeste o impossível ao fazer-te carne, habitar entre nós e levar sobre si a culpa dos nossos pecados. Por isso nós podemos dizer, não há nada que seja demasiadamente difícil para o nosso Deus. E é nesse Deus que nós cremos. É a Ele que nós nos apegamos. É a Sua palavra, Senhor, que eu me agarro nessa manhã, Senhor, e abraço fortemente para dizer, Senhor, talvez só tenha ela para me segurar, mas eu me seguro nela, Senhor, para dizer, daqui a 1 ano eu sei que o Senhor volta para a gente celebrar esse bebê que acabou de nascer. Em nome de Jesus eu te louvo, Senhor, e te agradeço por esta bênção sobre o teu povo, por esta promessa, porque a tua palavra não volta vazia jamais. E nesta manhã eu creio, em nome de Jesus, esta semente foi lançada e vai dar muitos frutos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus pela tua vida, Pastor Gerson. Deus abençoe você. Amém. Coisa mais abençoadora, que presente da parte de Deus para nós, essa palavra. 3 insights, 3 percepções, 3 orientações claras, 3 desafios de Deus para nós. Na hora mais quente no dia, quando a chapa esquenta, como diz a moçada, né? Quando a gente fica sem saber para o que fazer e para e trava, o Senhor vem ao nosso encontro. Ele está nos perguntando onde estão as pessoas importantes da nossa vida, onde estão as pessoas, porque todas as pessoas de fato são importantes, o que estamos fazendo com elas, né? Como estamos cuidando dessas pessoas, que desafio tão relevante, tão urgente para mim e para você nessa manhã. E Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor do tempo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus vive num eterno amanhã, no eterno hoje, no eterno hoje. Ele é o Senhor do tempo. Eu saio edificado. Muito obrigado, pastor Sabiá, pela instrumentalidade do Espírito Santo ao abrir essa palavra, de perceber essas verdades que brotam dessa narrativa, que é bonita por si só, mas que hoje trazem consigo esse ensinamento tão precioso da parte de Deus para nós. Vou ficar ponderando nela por algum tempo. Muito obrigado, querido. Quero chamar os irmãos que estão conosco aqui no louvor, o Márcio, meu querido amigo. Enquanto eu falo, pedidos de oração estão aparecendo aí na sua tela. Anote, por favor, esses pedidos de oração. Lembrem do segundo ponto, da segunda orientação de Deus, do segundo desafio de Deus para nós nessa manhã. Onde está Sara, tua mulher? Onde estão as pessoas que nós amamos? Nós temos nos esforçado para cuidar, para amar. A gente liga, a gente manda uma mensagem. Muitas vezes a conversa não acontece ou acontece de forma
imprecisa ou inconclusa ou até superficial devido à limitação da tecnologia e tudo mais. Mas o que o Senhor quer é o nosso coração, a intencionalidade, o desejo do nosso coração de cuidar das pessoas que a gente ama. Olha, vários irmãos aí, até pessoas de outras comunidades pedindo oração. Por favor, tome um tempo aí na sua casa e anote esses pedidos de oração. E enquanto cantamos essa canção, que é uma canção muito preciosa, composta pelo pastor Josué Rodrigues, pelo Jefinho, lá de Niterói, para quem eu mando um grande abraço, Igreja Presbiteriana Betânia, igreja do meu coração lá em Niterói, no Rio de Janeiro. E é uma canção que no geral, quando a gente está aqui no culto, cantando ao Senhor, nós nos dirigimos ao Senhor. Nós oramos enquanto cantamos, mas nessa canção é Deus que se dirige a nós. É uma canção que tem um conteúdo, que tem um conteúdo mesmo linguístico, profético. É Jesus falando para nós. O eu que está falando nessa canção não sou eu, mas é o próprio Jesus. Ele diz, não tenha sobre ti nenhum cuidado, qualquer que seja. Eu sei que você espera uma palavra que te inspire e que simplesmente te abençoe e te dê esperança. Mas eu fico com a impressão que nessa manhã o Senhor puxou a nossa orelha. Ele nos desafiou. Como responderemos ao que recebemos de Deus nessa manhã? Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, diz o Senhor da história, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar. Quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. E o teu trabalho é descansar. Confiar no Senhor, no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Já estamos terminando a nossa celebração tão abençoadora e abençoada, tão inspiradora, inspirativa, proveitosa nessa manhã de culto e louvor ao Deus verdadeiro, mas nós queremos ainda dizer para os irmãos, antes de recebermos a bênção por meio do pastor Aguinaldo, nós queremos lembrar que pessoas estão sendo abençoadas pelas cestas básicas que os irmãos nos têm doado. Os queridos têm levado até a minha casa e nós temos feito, eu e Cinha temos feito chegar essas cestas a pessoas necessitadas. Famílias da nossa comunidade, mas até um número maior fora da nossa comunidade.
Essa semana, por exemplo, com alegria, nós fizemos chegar algumas cestas que recebemos dos irmãos para uma comunidade, para algumas famílias muito carentes ali na região do Pós-Balsa, né? Num lugar cristão, numa casa cristã que cuida de pessoas em situação de rua e ligadas à dependência química também, familiares de dependentes químicos. Isso alegrou muito meu coração. Que Deus te abençoe, que Deus frutifique e faça crescer o trabalho das suas mãos. Muito obrigado, mas continue trazendo. Nunca será demais termos aqui na nossa comunidade recursos para distribuirmos para os irmãos mais necessitados. A palavra, segundo ponto da mensagem do pastor Sabiá hoje de manhã, continua ecoando no meu coração. Onde está Sara? Não é? Onde está a pessoa a qual eu coloquei no seu cuidado, debaixo da sua proteção e do seu amparo? Vamos cuidar de quem o Senhor deseja que nós cuidemos. Vamos cuidar de quem Deus cuida. Nós oramos, Senhor, que não haja necessidade nas famílias da nossa igreja. E o Senhor diz assim, ok, você é a resposta para essa oração. Senhor, que pessoas que perderam o emprego tenham pão sobre a mesa. E o Senhor diz, amém. O Senhor diz amém para nós, você vai prover. Então, vamos continuar nos mobilizando. O Marcelo, em nome da tesouraria, em nome da diretoria, agradece um compromisso, a fidelidade dos irmãos. O pastor Sabiá já citou, ele deve estar projetando aí os dados para a contribuição, se você nos acompanha, e como outros irmãos têm feito isso, eu fiquei tão surpreso, é surpreendente isso, né, Marcinho? Pessoas de outras comunidades dizendo, pastor, há uma pessoa que frequentou a nossa igreja, não é membro da nossa igreja, nem sabemos onde ela está congregando, me disse assim, pastor, eu já fiz essa oferta aqui para você traduzir isso, para você transformar isso em socorro para alguém. E eu fiquei tão feliz e me alegrei no Senhor por isso. Agora nós queremos então receber, pastor Aguinaldo nos acompanha, eu não sei para onde eu olho, se eu olho aqui, se eu olho lá para o telão, vamos olhar para Jesus, firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, como diz o autor aos Hebreus, não é, pastor Aguinaldo? Pode, por favor, querido, nos despedir com uma palavra, com uma bênção. Normalmente Amém, a gente gasta pastor 1h10, 1h15, hoje passamos um pouquinho, mas eu tenho certeza que você não se cansou de cantar os louvores de Jesus, de ser edificado. Pastor Aguinaldo, Carol, Deus te abençoe, Carol, e nosso querido Sabiá, que abriu a palavra do Senhor hoje com tanta graça, com tanta ousadia, de uma forma tão inspiradora para todos nós. Vamos continuar, fique com essa palavra no seu coração, volte a esse texto, continue com esse texto do Gênesis, continue reverberando, sentindo reverberar essa palavra no seu coração, ruminando, meditando no que você recebeu do Senhor. Vamos receber a bênção, então, por meio do pastor Aguinaldo. Amados irmãos, eu creio que, como eu, todos nós fomos muito abençoados por essa palavra mesmo e vamos ter uma semana muito abençoada. Obrigado, Sim. pastor Sabiá. Sim, realmente me lembrei rapidinho, mas assim, o Russell Shedd falou alguma coisa que tem muito a ver com a sua palavra. Quando a jornada é longa, a visão enfraquece e as sementes das dúvidas começam a brotar. Mas, contudo, entretanto, toda promessa de Deus tem a garantia do cumprimento por Deus, o Onipotente. Que bênção! Ele vai cumprir essa promessa nas nossas vidas. Irmão, amém. Vamos lembrar como o pastor Gerson fez na semana passada. Estenda as suas mãos, a lembrança lá do Quirguistão, né, pastor Gerson, do pastor Coban, mas que também seja nossa, assim, ao fechar os seus olhos, ao abrir o seu coração, ao ter fé para ver nas suas mãos o cuidado de Deus, Deus. Para ver nas suas mãos a provisão de Deus, o amor de Deus. Uhum. E sendo assim, irmãos, igreja, comunidade de Jesus, todos os irmãos e irmãs que estão agora presentes nesse tempo de culto ao único Deus, estendendo as nossas mãos, Pai amado e bondoso, nós queremos dizer sobre o teu povo, pela autoridade da tua palavra, que o amor que lança fora todo medo, que o amor de Deus, que a graça que Paulo ouviu no momento mais tenso, mais crítico da sua vida, a minha graça te basta, que ela nos baste, ó Jesus de Nazaré, que a tua graça, Senhor, e que a proteção, a consolação, a provisão do Espírito de Deus
o nosso consolador, o nosso protetor, o nosso ajudador, esteja com todos nós aqui, participantes deste culto, e com todo o povo de Deus espalhado em todos os cantos da terra, hoje e sempre, para o louvor da glória de Deus e para a nossa alegria. Pedimos, Pai, que esta bênção nos fortaleça, nos abençoe e nos dê a certeza: o Senhor cumprirá as tuas promessas sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, meus irmãos, eu os abençoo. E assim será, e será assim para a glória de Deus. Amém, amém e amém. Amém. Obrigado, pastor Aguinaldo. Obrigado, Carol. Eu queria, antes de simplesmente me despedir de vocês, depois dessa bênção, perdão por ter me lembrado somente agora disso. Eu queria desafiar você a ter um tempo de oração com a sua família todos os dias. Eu farei isso com a minha família. A gente, como disse o Sabiá, citando um ensaísta, eu achei muito interessante isso. A gente está perdendo, o tempo já é uma abstração, o tempo já é subjetivo, e a gente está perdendo a percepção daquilo que é difícil já e é pessoal. Cada um percebe o tempo de um jeito, dadas as circunstâncias variadas da nossa vida, e a gente está perdendo alguns compromissos que a gente mesmo faz. A gente havia se comprometido de orar ou 8 da manhã, ou meio-dia, ou às 18 horas. Eu fiz essa sugestão na primeira semana dessa quarentena, e eu queria reforçar isso, então. Ou 8 da manhã, ou meio-dia, ou às 18 horas, ou às 20 horas, ou antes de dormir, reúna a sua família e vamos orar especificamente por aqueles que estão perdendo o seu emprego. Irmãos entre nós têm perdido o seu emprego. Então, ore, Senhor, tenha misericórdia. Ore pelos empregadores da nossa comunidade, pelos empreendedores, empresários da nossa comunidade. Eles têm sofrido muito nesse tempo. A hora mais quente para alguns deles chegou. E vamos orar também por aqueles que estão hospitalizados, não apenas pela questão da Covid-19. Eu lembro da dona Célia, a mãe do Elcio, que está lutando contra um câncer e está internada. Tem sido uma batalha muito grande, eu tenho acompanhado. Então vamos orar pelos enfermos, vamos orar pelos profissionais da saúde. Gaste 10 minutos, 5, 10, 15 minutos, mas reúna a sua família. Diga, gente, vamos orar agora, vamos orar juntos. A pergunta do Senhor para Abraão também pode ser aplicada nesse sentido. Onde está a sua família? Onde está Sara? Onde está a sua família nesse momento tão quente? Reúna e reafirme aquilo que eu já disse a você, Abraão, a você, Gerson, a você, Aguinaldo, a você, Sabiá, a todos nós. 8, meio-dia ou 18 horas, 20 horas, 22 horas, reúna a sua família, vamos fazer isso, reafirme esse compromisso com a minha esposa, com o Bernardo, que está aqui. Termino agradecendo a equipe técnica, ao Marcelo, ao Jonatas, ao Geir, queridos que nos abençoaram hoje de manhã, aos irmãos aqui do Louvor, Márcio, Cinha, Bernardo, meu filho Pablo também aqui fazendo a diaconia. Deus abençoe a todos vocês. Tenham um ótimo domingo. Nós passamos um pouquinho, mas eu tenho certeza que foi muito proveitoso. Fiquem na paz do Senhor. Até quarta-feira, Quarta em Foco, orando com os salmos. E até domingo, quando estaremos novamente aqui, celebrando o Evangelho da Graça e a graça do Evangelho. Deus seja com você, em nome de Cristo Jesus. Amém. Direito de ter direito, todo mundo tem direito de ser. Se entendi direito, meu direito ao direito é exatamente o que tem você. O direito de nascer, crescer na América deve existir também na África. O direito europeu à escola, habitação, tem de ser igual no Afeganistão. Dizem que estamos sonhando, mas sem sonho, o que seria de nós? Dizem que estamos sonhando, mas sem sonho, o que seria de nós? Justiça se faz com amor, o reino abraçando o povo.
resposta e cura para a dor. Justiça se faz, se refaz sempre mais com muito amor. Defender que todo mundo tenha trabalho, e o trabalho é inerente ao ser. Se entendi direito, não é quebrar meu galho, mas é tão somente por eu viver. Só a paz na igualdade, todos são iguais. Já a guerra é ambição, querer demais. Repartir o pão e dar a voz ao meu irmão não é nada mais que obrigação. Dizem que estamos sonhando, mas sem sonho, o que seria de nós? Dizem que estamos sonhando, mas sem sonho, o que seria de nós? Justiça se faz com amor, o reino abraçando o povo. Não é uma questão de bondade, não, Senhor. Justiça não é caridade. Justiça se faz com amor. Jesus nessa terra de novo, amor que é resposta e cura para a dor. Justiça se faz, se refaz